noite. Esse trabalho é sobre o método das forças. Eu vou resolver o exercício através do método das forças de um pórtico com barra vertical e uma barra inclinada com grau de elasticidade 1 e carga distribuída uniforme. Esse trabalho é apresentado na disciplina de Mecânica das Estruturas 2 e a discente é Letícia Esqueira Rosa. Para a resolução de estruturas, é importante introduzir alguns conceitos. Dentre eles, eu gostaria de falar um pouco sobre o grau de estaticidade. As estruturas são compostas por incógnitas e equações que são definidas através de seus vínculos e apoios. A estrutura pode ser classificada de acordo com o seu grau de estaticidade. Se o grau de estaticidade for maior que zero, a estrutura é considerada hiperestática. Se o grau for menor que zero, ela é considerada hipostática. E se o grau de estaticidade for igual a zero, ela é considerada uma estrutura isostática. Na engenharia, a maioria das estruturas trabalhadas são estruturas isostáticas, que têm o seu nível de segurança necessário e, ao mesmo tempo, não tem tanto gasto na construção. Então, as estruturas isostáticas são estruturas com os vínculos estritamente necessários para garantir a segurança. Já as estruturas hipostáticas são as estruturas que não têm segurança, porque o seu grau de estaticidade são menores que zero. Com isso, são estruturas que não têm estabilidade e nem segurança. Já as estruturas hiperestáticas são estruturas com um grau de estaticidade maior que zero. Com isso, elas têm um maior gasto, mais do que o estritamente necessário para a segurança. Em relação à hiperelasticidade, as estruturas hiperestáticas possuem vínculos em abundância para garantir a sua imobilidade. Consequentemente, são mais difíceis de serem calculadas. Com isso, foram criados alguns métodos para a resolução desse tipo de estrutura. Dentre eles, o método das forças. Então, as estruturas hiperestáticas, como comentado, elas possuem vínculos a mais. Com isso, não é possível resolvê-la com as três equações fundamentais, que é o somatório de forças em y igual a zero, somatório de forças em x igual a zero e somatório de momentos. Para a resolução de estruturas isostáticas, a gente pode usar só essas três equações e pode resolvê-las perfeitamente de uma forma fácil. Já as estruturas hiperestáticas não têm uma resolução tão fácil, por isso foram criados alguns métodos para que essa resolução seja mais descomplicada. O presente trabalho fala sobre o método das forças para resolver essas estruturas hiperestáticas. Esse método também pode ser chamado de método da flexibilidade e é utilizado na solução de estruturas hiperestáticas para determinar suas reações de apoio através de deformações impostas pelo método. Para a resolução dessas estruturas através do método das forças, é necessário considerar os grupos de condições básicas de análise estrutural. Essas condições são condições de equilíbrio, condições de compatibilidade e as condições impostas pelas leis constitutivas do material. No presente trabalho, conforme instruído pelo professor, eu defini uma estrutura hiperestática. O professor me instruiu, no meu caso, a ser uma estrutura de um pórtico com uma barra vertical e uma barra inclinada, carga uniformemente distribuída e o grau de hiperestaticidade igual. Com isso, eu defini essa estrutura com essas dimensões. Optei por uma estrutura no apoio A engastada
E no apoio B, um apoio do primeiro gênero. Para a resolução do método das forças, é necessário que a gente pegue a estrutura hiperestática e transforme essa estrutura num sistema principal, que seria essa estrutura hiperestática transformada em uma estrutura isostática. Então, eu vou observar, né, a estrutura hiperestática e definir em quais apoios eu posso retirar graus. Então, nesse caso, como essa estrutura é igual a grau 1, só preciso retirar um grau de algum dos apoios, né? Então, eu observando essa estrutura, defini. Eu retiraria esse apoio do terceiro gênero, transformaria ele num apoio do segundo gênero e mantive esse apoio do primeiro gênero aqui. Com isso, eu transformei a estrutura em isostática. Aí, o sistema principal é definido com essa estrutura isostática, né? Que a gente transforma com os carregamentos reais. Então, o método das forças, ele funciona assim. A gente vai dividir essa estrutura em casas, né, de acordo com o grau de hiperelasticidade. Nesse caso, como é apenas grau 1, eu só vou ter dois casos, o caso 0 e o caso 1. Se eu tivesse uma estrutura, por exemplo, com grau 2 ou grau 3, eu teria caso 0, caso 1, caso 2, caso 3. E assim sucessivamente, dependendo de N casos que tenha, N graus que tenha essa estrutura. Para prosseguir com a resolução do exercício, eu vou definir, então, o caso 0, a estrutura isostática com o carregamento real, e o caso 1, a estrutura isostática sem o carregamento real, mas com essa carga unitária, que é essa rotação unitária, da onde eu teria retirado, né, aquele grau, eu vou impor uma rotação. Aqui, como era um apoio de terceiro gênero, é como se eu tivesse tirado uma rotação. Né? Se fosse, por exemplo, aqui, que eu tivesse tirado, seria um deslocamento. Então, nesse local onde você retira, né, um dos graus dos apoios, você vai impor uma força unitária, de acordo com o que você retirou. E assim é definido o caso. Aí, através desses dois casos, eu posso calcular as reações de apoio, né? Já que são estruturas isostáticas. E com as reações de apoio, calcular os esforços solicitantes e produzir os diagramas para prosseguir com a resolução. Então, nesse caso, primeiramente, eu encontrei as reações de apoio da estrutura nos dois casos, né? Através dessas três equações, somatória de forças em X, somatória de forças em Y, somatória de momentos. Após encontrar essas reações de apoio, eu encontrei os esforços internos e desenhei o diagrama de momentos seletores do caso 0 e do caso 1. Tudo isso para encontrar o que seria aquela rotação, né? Que eu tirei daqui. Tirei esse grau daqui, então, o que resultaria naquela rotação. Aí, como o professor tinha definido que a gente teria que achar um caso de rotação e outro caso de deslocabilidade, eu fiz outro sistema principal, né, considerando a estrutura, só que dessa vez eu tirei um grau aqui do ponto B. Deixei esse ponto B sem apoio e deixei o ponto A com o apoio do terceiro gênero. Nesse caso também, fiz as duas configurações, né, do caso 0, com a estrutura isostática e o carregamento real, e o caso 1 com a estrutura isostática e aquele deslocamento da onde eu tirei o apoio, eu coloquei uma carga unitária para prever, né, qual que seria o valor dessa carga aqui. Após isso,
eu encontrei as reações de apoio nos dois casos, encontrei os esforços internos e desenhei os diagramas de momentos seletores para prosseguir com a resolução do exercício. Para prosseguir, a gente tem que ter noção da equação de compatibilidade para relacionar o caso 1 e o caso 0. Através dessa equação que a gente vai conseguir estimar qual é o valor daquele esforço da onde a gente retirou para transformar em isostático. Para a resolução desse exercício, eu optei pela utilização da tabela de Kurt-Baer, que eu acho uma forma mais simplificada de resolver esse exercício. Uma forma bem fácil, porque com a produção dos diagramas de momentos seletores, a gente pode inseri-los aqui na tabela, né, relacionando os diagramas de cada caso e encontrar as equações para encontrar os valores dos casos. Prosseguindo com a resolução, como eu havia dito, eu produzi os diagramas de momentos seletores, né, nos dois casos. Em cada trecho desses diagramas, eu relacionei, né, o caso 1 com o caso 0 e joguei aqui na tabela de Kurt-Baer. Por exemplo, no primeiro caso, o diagrama do caso 1 era triangular e o outro é pesoidal. Então, por exemplo, aqui eu relacionei os dois e encontrei a equação. E assim sucessivamente, fui relacionando os casos e encontrando as equações. Aqui no caso 1 e 0, aqui no caso 1 e 0. E essas equações sempre são dadas em relação ao comprimento do trecho do diagrama e dos momentos dos dois diagramas. Aqui também relacionei o caso 1 com o caso 1, o caso 1 com o caso 1. Encontrei os valores dos casos, do caso 1, 0, do caso 1. E com esses valores, né, das equações retiradas da tabela de Kurt-Baer, eu pude jogar esses valores na equação da compatibilidade, né, e encontrei o valor de x1. Nesse primeiro caso, esse valor de x1 seria uma rotação, né? Então a unidade seria quilonewton-metro. Esse valor seria, nesse caso, esse grau que eu tinha retirado, né? Eu impus essa carga unitária para encontrar esse valor. E o valor encontrado foi de 14,35 kN/metro. No outro caso também, eu relacionei os diagramas de momentos, né? Joguei na tabela de Kurt-Baer, encontrei aqui as equações de acordo com o formato, né, de cada diagrama relacionado, de 1, 0, 1 e 1. E com essas equações eu consegui encontrar o valor do caso 1, 0 e o valor do caso 1. Novamente eu joguei na fórmula de compatibilidade e consegui encontrar o valor de x1. Nesse caso, x1 é relacionado a esse deslocamento vertical que ocorreria aqui devido à retirada desse apoio de primeiro gênero. Então, o valor de x1 encontrado foi de 2,85 kN, não metros, aqui está errado, a sua unidade é quilonewton. Com esses dois valores, eu consegui relacionar na primeira estrutura, né, a estrutura real e peristática, eu consegui jogar aqui esses valores, né, encontrados através do método das forças, e com esses valores foi possível encontrar facilmente as reações de apoio, que antes era quase impossível de encontrar. Então, aqui eu joguei esse valor de 14,35 de rotação, né, e consegui encontrar as duas reações verticais em kN. E no segundo caso também,
onde eu encontrei esse deslocamento, né? Eu consegui jogar aqui e encontrar a reação de apoio solicitada.